Olá, esse é o canal Sérgio Azevedo pela Vida. Sejam bem-vindos ao Encontro com Kardec, estudo do Livro dos Espíritos. Nós continuamos o estudo do Livro dos Espíritos hoje, refletindo sobre as perguntas 96 até a questão 113. Eu espero que fiquem aqui até o final do vídeo, evidentemente para aproveitar ao máximo. E aproveita também e já deixa aquele joinha, aquela mãozinha chamada like e se inscreva no canal. Eu deixo claro, como sempre, que eu não estou aqui para convencer nem converter ninguém, absolutamente. Eu quero apenas levar a mensagem e conhecimento da doutrina espírita para quem quiser conhecê-la. E agora eu convido a participarem da prece inicial antes dos nossos trabalhos. Elevamos o nosso pensamento ao Criador e solicitamos a Jesus e bons espíritos que nos ajudem e amparem nessa empreitada de estudo da doutrina espírita. Mas pedindo, acima de tudo, que possamos colocar em prática nos nossos atos diários os conceitos de fraternidade e amor dado em exemplo por Jesus e tantos espíritos benevolentes. Pedimos que esse estudo seja a base também para o esclarecimento de espíritos que certamente estarão conosco nesse breve momento. Graças a Deus. Apenas recapitulando os estudos anteriores, nós já estudamos na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, do capítulo 1 dos Espíritos, onde vimos a origem e natureza dos espíritos, o mundo normal primitivo, a forma e ubiquidade dos espíritos e o perispírito. Como já sabem, essas foram as questões de 76 até a 95. E nós vamos agora, continuando o estudo do capítulo 1 dos Espíritos, estudar as diferentes ordens de espíritos e a escala espírita da questão 96 até a questão 113. Parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 1 dos Espíritos. Diferentes ordens dos espíritos. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira colocação, os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo. Cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns podem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer novas provas. Os da terceira categoria, que são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estovados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. É muito importante a gente comentar que, para ter conhecimento de algo, é necessário consultar aqueles que têm a experiência sobre o assunto. Ninguém melhor do que os espíritos que conversaram com Kardec para nos passar informações, porque eles estão lá, estão no espaço espiritual. Logo de início, Kardec obteve uma constatação essencial para a continuidade da obra. Foi importantíssima. Fazendo uma analogia, eu pergunto hoje para vocês. Fica aqui no ar a pergunta. Todas as pessoas que moram, por exemplo, no Rio de Janeiro, conhecem as praias? Todas elas conhecem o estilo das marés? Ou todas elas gostam da praia? Todas as pessoas que moram em São Paulo conhecem bem um clima frio? Conhecem as nuances de um clima frio? Conhecem muito bem as dificuldades de trânsito?
conhecem o desenvolvimento intelectual e industrial da cidade. Partindo para outras cidades, todas as pessoas que moram no sul, em Porto Alegre, por exemplo, sabem falar muito bem sobre o clima, que é um clima frio, um pouco mais difícil. É evidente que não. Então, todas as pessoas que existem na face da Terra são diferentes. Te garanto que você é uma pessoa que pode ter o mesmo nível intelectual do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, do seu vizinho, do seu amigo, colega de trabalho. Mas tem diferenças nesses conhecimentos. Tem diferenças, inclusive, de opiniões. Dessa mesma forma, é o mundo espiritual. Não é porque os espíritos encarnam que são diferentes. Que não têm ideias diferentes. Não é porque os espíritos estão dando informações espirituais a Kardec, por exemplo, ou hoje em dia, numa mensagem psicografada, que eles são os entendedores de tudo e que têm perfeito entendimento de tudo que estão falando. Então, cabe a nós, no nosso dia a dia, quando você recebe uma informação, tem uma notícia no Facebook, veio pelo WhatsApp, o que seja, o que você precisa fazer é analisar aquela questão sob a sua ótica. E se você não conhece, buscar outras fontes para confirmar a veracidade daquela informação. Não é isso que acontece? Não é assim que a vida é feita? Quando você tem uma informação, você precisa depurar aquela informação. Precisa consultar outras fontes para saber se aquela informação está correta ou não. É o caso de uma fake news, por exemplo. Quando você recebe uma informação, qualquer notícia que venha, você tem que saber discernir se ela é verdadeira ou não. Pelo menos se ela condiz com você ou se condiz com o que está sendo dito normalmente. Então busca diversas fontes. Então no mundo espiritual é a mesma coisa. Foi o que Kardec identificou, que ele precisava, inclusive, fazer uma série de questionamentos para poder chegar à conclusão se aquelas informações estavam realmente vindo de espíritos superiores. Quando eu digo superiores, mais uma vez afirmando, não em importância, mas sim em desenvolvimento moral. Isso é fundamental que seja feito. Inclusive na Revista Espírita, foi umas publicações que Kardec fez durante 10 anos, eram revistas, como se fossem jornais, eram periódicos, e ali tem um apanhado, inclusive eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, um link para quem quiser baixar, tem lá da Federação Espírita Brasileira, gratuitamente, você pode buscar toda a literatura kardeciana, todos os livros, as obras básicas, inclusive as revistas espíritas de todos os anos. E ali, em muitos casos, ele declarou ali, ele relatou ali, depoimentos de espíritos que muitas vezes ele via que não tinham seriedade. Então é por isso que é muito importante, até hoje em dia, a gente também, quando lê um livro, o livro do espírito tal, você tem que realmente confirmar se aquela leitura, se aquela informação condiz com todo o âmbito da doutrina espírita. Porque tem algumas coisas que sim, outras que não. É lógico, não é fácil fazer isso. Então, procure consultar os principais divulgadores espíritas, os palestrantes. Aí vocês vão ter certeza se aquela literatura está sendo benéfica, sendo passada por um espírito realmente desenvolvido moralmente ou não. Então, nós vamos ver muito isso à frente agora, a partir da questão 100 adiante, até a 113, que vai ser desenvolvida a escala espírita, e vocês vão ver que nem de uma, são 10, e de uma para outra, você não consegue saber qual é o ponto exato que mudou de uma para outra. Isso é natural. Isso é muito natural. Como as cores do arco-íris. Qual o momento exato que você saiu de uma cor para outra? Você não sabe. Você não vai conseguir. Da mesma forma, essa escala espírita também, a gente não consegue entender dessa maneira, não vai conseguir definir esse ponto. Nem os espíritos fazem isso, e eles deixaram isso muito claramente. Então, são textos um pouco maiores, eu aconselho que acompanhe no livro, e quem não tiver o livro acompanhe aqui pela tela também, no áudio, que eu faço a narrativa, e no final eu faço um outro comentário a respeito de tudo isso que foi dito aí. Escala espírita. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão que despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau ao outro, a transição é insensível e nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista
donde se considere a questão. Dá-se daqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos complexos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número de categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que puramente é convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixa-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que não se deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber de tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes inaptos a aprender uma síntese, a formular o sistema, só muito imperfeitamente recebem ou compreendem uma classificação qualquer, consideram a primeira categoria de todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, da capacidade e da moralidade que os distinguem, como sucede entre nós a um homem rude com relação ao civilizado. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente os pontos de vista que se achem, sobretudo se se trata de uma divisão que nenhum cunho absolutamente apresente. Linnaeus, Jussieu e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse em consequência experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas nem seus caracteres, apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, são os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o recurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que esses não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou qual classe, sendo também gradual o progresso deles e, muitas vezes, mais acentuado no sentido de que no outro pode acontecer que muitos reúnam em si caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornem possível apreciar-se. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracteres gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam-se, quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for do grau que tenham alcançado o desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação de grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. A linguagem de que usam se lhes revela o seu caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai
um mau pensamento pode ser classificado de terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem do espírito desta ordem. Eles veem a facilidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conserva a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros, e, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem compor 5 classes principais. 10ª classe: espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem um objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perfeição, satisfeitos com que conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem a trivialidade e a grosseria das impressões. Nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros se designam pelos nomes de demônios, maugênios e espírito mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, a mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. 9ª classe: espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo e tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Hajam-se sob a dependência dos espíritos superiores que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundidade de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. 8ª classe: espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo de preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda o puderam despir-se. 7ª classe: espíritos neutros. Nem bastante bom para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne a moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. 6ª classe: espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos de deslocamento anormal dos corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhecem-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou psíquica, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições aos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência, quando julgam úteis as manifestações desse gênero,
lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Segunda ordem, bons espíritos. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos conforme a categoria que ocupam os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos entre os quais se descobrem mesmo algumas das suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus, o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da cena do mal, protegem a vida e, na vida, os que se lhe mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Podem se dividir em 4 grupos principais. Quinta classe, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço ao homem e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Quarta classe, espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevadas são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta o juízo reto sobre os homens e as coisas. Segunda classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência, é uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que lhe é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e então nos oferecem o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Primeira ordem, espíritos puros. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe, classe única. Os espíritos que a compõem percorrem todos os graus da escala, se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais o que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam da inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliando-nos na obra do seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões: assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou a expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados
às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Como vocês viram em todo esse texto que foi passado, ficou muito clara a diferença das categorias dos espíritos, a escala. O mais importante para os espíritos são os 3 pontos de classificação, que é o espírito imperfeito, o espírito bom e o espírito puro. Só que a partir daí, também, segundo os relatos dos espíritos, Kardec fez uma divisão de cada ponto desse, porque é aquilo que eu digo entre o limite de você sair de um para outro. Você não sabe em que momento exato saiu o espírito imperfeito. Tem um mais ou menos, tem um menos, tem um mais, você não sabe em que ponto. Então, ele dividiu isso em 10 classes no total. A única que não tem absolutamente divisão nenhuma é o espírito puro. O espírito puro. E vocês sabem quem é o maior exemplo de espírito puro que nós tivemos contato até hoje? Vocês só podem me dizer quem é? Tenho certeza que sim. Chama-se Jesus. Esse sim, um espírito puro que esteve e está no comando de todo o nosso planeta, de todo o nosso desenvolvimento. Jesus é o espírito puro, com que ele não está afeto absolutamente a nenhum tipo de defeito, problema, paixão, nada, nada. O que vocês imaginarem de coisa errada, não tem. Não tem. Ele é um espírito puro, de ponta a ponta, totalmente puro. Inclusive tem até uma passagem na Bíblia que não condiz muito com essa ordem de espírito puro. Porque você nem pode imaginar que Jesus fosse fazer maldade com alguém. Você pode imaginar que Jesus perdesse a paciência com alguém? Batesse em alguém? Evidente que não. Mas aquela passagem de Jesus tirando os vendilhões do templo, que diz que ele deu chibatada e virou mesa, saiu expulsando as pessoas, evidentemente que aquilo é só um termo literário. Isso não deve ter acontecido assim na prática, porque não seria cabível de Jesus ter um tipo de intemperança dessa para cima de alguém. Nós sim, imperfeitos, sem dúvida nenhuma. Mas um espírito puro, jamais. Porque ele deve ter havido ali no momento em que ele, de alguma forma, pedia ou induzia as pessoas, queria que saíssem dali e alertava para que não fizessem aquilo. Mas nunca jamais batendo em alguém. Você imagina Jesus fazendo algum tipo de coisa errada com alguém? Evidente que não. Aquilo foi uma forma de escrever para mostrar, naquela época, a todos os cristãos que tivessem contato com o Evangelho, que não fizessem isso, que não comercializassem nada em relação a Jesus. E, infelizmente, parece que não deu muito certo não, né? Porque até hoje nós vemos, eu tive recentemente, no ano passado, numa cidade, por exemplo, de Nazaré, em que tudo cheira a comércio de santo, comércio de imagem, comércio de santinho, comércio de terço. E isso a gente vê no Brasil em tudo que é lugar, em tudo que é cidade. Tudo que você tem afeto à comercialização da religião. E não é só católica, não. Não é só católica, não. Até dentro do meio espírita também tem. Porque tem aqueles que publicam livros visando o financeiro. Tem aqueles que fazem palestras visando um número de visualizações para que ele possa ganhar dinheiro. Agora, tem aqueles que também fazem isso para ganhar e retribuir de volta tudo que ganham. O maior exemplo que nós temos hoje em dia é Divaldo Franco. Tem outros como Haroldo Dutra Dias, que é um juiz federal, que faz muita palestra, tem milhares e milhares de visualizações, e se ele ganha alguma coisa com isso, o que ele ganha volta imediatamente em algumas obras, em novas edições que ele faz, o que seja. Então, só para deixar bem claro, o espírito imperfeito somos nós que estamos na Terra. E dentre ele diversas classificações. Se tem o melhorzinho, tem o melhor, tem o pior, tem né? Essas divisões foi que Kardec fez ali, em cada uma dessas ordens, do espírito imperfeito, do espírito bom e do espírito puro. O espírito bom, o que tem mais nele de natural é a espiritualidade. Muito pouco apego à matéria, quase nada, mas ainda tem alguma coisa de matéria. E quando ele reencarna para ajudar, em missão, para ajudar, no caso, reencarna na nossa Terra, né? Para ajudar a humanidade a evoluir de alguma forma. E nós temos muitos desses por aí. Já tivemos diversos exemplos disso. Então, para deixar bem claro, o texto é muito claro em relação a a individualidade de cada classe dessa. E o espírito puro, que não tem absolutamente divisão nenhuma. Então, eu espero que tenha sido um proveito de cada um. E você imaginar o seguinte, nós estamos na Terra, somos imperfeitos, porque a Terra é um mundo de provas e expiações. Para a gente melhorar moralmente,
só melhorando nessa categoria. Aí sim, a gente se desvencilhando ao máximo do ciúme, do egoísmo, da inveja, da impaciência, da intolerância, da exacerbada vontade de comprar, de consumir. Isso tudo faz parte da matéria. Enquanto a gente não diminuir pelo menos essa incidência na nossa mente, no nosso coração, a gente não vai sair disso. E já já o mundo vai passar para mundo de regeneração, e nós vamos ver isso em outro momento, e a gente precisa acompanhar essa evolução. Não é isso? Muito bem. Evidente, eu deixei esses comentários dessas questões para o final, porque as questões, como vocês viram, não são apenas perguntas, mas são questões dissertativas, objetivas, com análises extremamente objetivas. São textos longos, mas são objetivos. Só uma última questão. Eu chamo muita atenção para isso. Observem essas diferenças de classes, da 10ª até o espírito puro. Se nós trabalharmos a nossa vida, no nosso íntimo, no nosso particular, simplesmente se trabalharmos dentro desse sentido de melhorar, nós vamos evoluir. Eu falo mais uma vez, não cabe alguém imaginar que vai ficar 50, 60, 70, 80, 90 anos, 95, alguns, nesse mundo, vai desencarnar, vai falecer a matéria e vai acabar. Não cabe esse raciocínio na mente de ninguém. Qualquer pessoa um pouco mais civilizada não pode achar que isso acaba. E acabando, não pode achar que o universo todo, toda essa infinidade do universo, foi criada só para a gente passar 90 anos ou 60 ou 70 aqui na Terra. Evidente que não. E você não quer melhorar? Você estuda para quê? Para melhorar. Você faz uma faculdade, faz um trabalho para melhorar. Vai aprender com quem de direito para melhorar. É isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Procurar melhorar de alguma forma. Eu muito ciumento. Se você é muito ciumento, cara, procura melhorar um pouquinho e ver que o direito do outro não é o seu direito. É o direito do outro. Você pode querer que a pessoa seja como você, mas só querer, mas não exigir. A partir do momento que você exige, o seu comportamento muda. Então é preciso se depurar nesse sentido. Todos nós, eu batalho com isso comigo o tempo todo. Sou muito imperfeito, muito. E eu preciso melhorar muito porque eu quero, de alguma forma, evoluir moralmente. Para não ter que um dia, quando tiver que reencarnar novamente num mundo como a gente está hoje. Um mundo com tanta crueldade, um mundo com tanta impaciência, com tanta intolerância. O termo certo é isso mesmo. Crueldade, egoísmo, ciúme e crueldade. Então, a gente só vai conseguir isso se a gente melhorar, se cada um de nós melhorar. Não é muito bom você dar um bom dia? Não é bom você sorrir para a pessoa? Não é muito bom você ter uma vibração melhor e atrair para perto de você espíritos também com vibrações boas, que possam elevar você e não te derrubar. Ninguém quer ficar perto de alguém para poder se abaixar cada vez mais. A pessoa quer sempre crescer. Então, pense muito nesse sentido. Vamos fazer agora uma prece final e eu convido a todos para a reflexão nessa prece e depois voltamos com alguns comentários. Elevemos o nosso pensamento ao Criador e agradecemos por permitir estar aqui compartilhando esses momentos de estudo, agradecendo também a ajuda de espíritos amigos que estão nos orientando e apoiando nessa tarefa. Graças a Deus. Muito bem. Se vocês ativarem o sininho de notificações do YouTube, vocês vão ser avisados quando tem novos vídeos publicados. E é muito importante para que possam ver as publicações, inclusive dos vídeos curtos. Para aqueles que quiserem apenas ouvir o estudo, ao invés de ver os vídeos, também está disponível a versão em áudio dos encontros, como um podcast, né, que podem ser ouvidos no próprio YouTube ou no Spotify. E os links estão aqui na descrição do vídeo. Eu deixo sempre o link lá para poder ouvir se quiser. Lembro mais uma vez que se quiserem fazer algum tipo de comentário ou pergunta, use o espaço de comentário aqui do vídeo, né? E eu fico muito grato por vocês terem ficado até aqui, assistido até o final. Eu sugiro mais uma vez que comentem, compartilhem o trabalho com seus amigos, principalmente aqueles que têm dúvidas sobre a doutrina dos espíritos. E eu digo mais uma vez que a minha intenção aqui não é converter nem convencer ninguém. O que eu quero apenas é levar essa mensagem da doutrina espírita para muitos outros,
até como uma cultura geral. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu joinha, aquele like, para o YouTube poder espalhar o vídeo para outras pessoas também. Quanto mais a gente concorda com o like, mais a gente comenta e compartilha, mais o YouTube espalha a informação. Muito obrigado por estar até aqui. Convido a todos até o próximo encontro da semana que vem, que é o encontro número 7. Fiquem na paz.